Fala galera, beleza? Aqui é o Thiago Rocha, professor de Geografia, e nesse vídeo nós falaremos sobre o clima tropical de altitude, clima que já caiu na prova 10 algumas vezes. Então, sem muita enrolação, vamos direto ao ponto, dá uma olhada no slide aí, ó. Clima tropical de altitude e quais são as principais características desse clima. Eu coloquei aqui, ó, que ele abrange as terras altas do sudeste do Brasil, da região sudeste. Geralmente, quando esse clima cai na prova da ESA, a ESA gosta de explorar o local onde você encontra o clima tropical de altitude. Então, lembra que é na região sudeste do Brasil. Na região sudeste, você tem muitos morros, muitas serras, né, devido ao relevo, e é justamente por conta disso que você acaba formando o clima tropical de altitude. Novamente, eu chamo a atenção para essa região aqui, ó, sudeste, porque às vezes você está estudando por algum livro que não é o livro do edital ou pela internet, aí você vai pegar algumas imagens, e eu já peguei imagens desse clima sendo encontrado na região centro-oeste do Brasil. Mas, para a gente que está aqui com base no livro do edital, foca na região sudeste. Devido ao relevo da região sudeste, você tem a formação do clima tropical de altitude. Beleza? Voltando aí. Eu coloquei aqui, ó, que as chuvas são concentradas no verão, ou seja, chove muito mais no verão do que em outras épocas do ano. Toma cuidado para não confundir chuva concentrada com chuva bem distribuída, tá? Recentemente caiu esse termo aí na prova da ESA. Quando fala que a chuva é bem distribuída, é que chove o ano inteiro, é o caso do clima equatorial. No clima tropical de altitude, você não tem a ocorrência de chuva ao longo de todo o ano. Elas são concentradas no verão. Em relação às temperaturas, os invernos são rigorosos, ou seja, a temperatura cai um pouco mais durante o inverno. Imagina, você já está em alta altitude, o que faz com que a temperatura caia. Durante o inverno, você ainda tem a chegada da MPA, diminuindo ainda mais a temperatura. Então, no clima tropical de altitude, por conta do relevo, né, de alta altitude e por conta da MPA durante o inverno as temperaturas são rigorosas, cai bastante. Já durante o verão, os verões são brandos. Ou a prova da ESA pode usar outro termo, verões amenos. Ou seja, verões moderados, não é nem tão quente nem tão frio, tá? São brandos. Eu coloquei aqui algumas cidades onde você encontra o clima tropical de altitude. Eu só coloquei essas cidades porque elas estão no livro do edital, tá? Mas não precisa ficar se prendendo muito a elas, não. Ó, clima tropical de altitude é encontrado em Campos do Jordão, em São Paulo, é até um ponto turístico, né? Monte Verde e Belo Horizonte, em Minas Gerais. Eu recomendo lembrar dessa daqui, ó, Belo Horizonte. Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, clima tropical de altitude. E isso já caiu na prova 10, só que há muito tempo, tá? Há muitos anos. Mas essa informação ainda está no livro. Então, BH, clima tropical de altitude. E na região serrana do Rio de Janeiro. Bom, se está falando de serra e está falando do Rio de Janeiro é no sudeste. Está falando de serra, de morro, né? Clima tropical de altitude, beleza? Petrópolis, Teresópolis, aqui no Rio de Janeiro, tem tudo clima tropical de altitude. Eu coloquei aqui, ó, que é comum a ocorrência de deslizamentos nos morros. Galera, se ele está falando de morro, então ele está falando do clima tropical de altitude. O que acontece é o seguinte, a prova da ESA ela não tem o costume de trabalhar muito a questão ambiental, né, impactos ambientais. Mas o que acontece é o seguinte, a prova da SpaceX ela gosta de explorar mais essa questão que eu vou falar agora, que é o seguinte. Se ele está falando de uma região de morro, de serra, onde o relevo influencia o clima, o que a SpaceX gosta de perguntar é qual é o tipo de chuva que ocorre nesse tipo de ambiente, um ambiente de morros, de serras. Chuva orográfica, né? Chuva de relevo, nós já vimos isso. Então, para a prova da ESA, se em algum momento a prova da ESA perguntar qual é o tipo de chuva comum no clima tropical de altitude, né? Esse clima onde é influenciado pelo relevo, chuva orográfica. E o que acontece é que a chuva orográfica é uma chuva fininha, que vai e volta. Nós falamos que é uma chuva intermitente, né?
vai e volta ao longo do dia, ao longo da semana. Essa chuva fina que cai na região serrana, ela deixa o solo muito pesado, um solo encharcado, cheio de água. E em determinados momentos, esse solo pesado acaba desmoronando, descendo, deslizando, provocando aí impactos ambientais, sociais, econômicos e por aí vai, afetando principalmente a população mais carente que vive ali, né, em áreas de encostas, ocupações muitas vezes irregulares, tá? Então, sempre que falar do clima tropical de altitude, de serras, principalmente aqui no Sudeste, foca na chuva orográfica nessa região. E a chuva orográfica no morro contribui para esses deslizamentos. Show de bola? Voltando aí, para fechar. Os dois climogramas, tanto de Belo Horizonte quanto de Poços de Caldas, os dois pertencem ao estado de Minas Gerais, tá? Lembrando que o climograma, você tem que olhar para a coluna vertical, que representa o índice de umidade, e depois você olha para essa linha horizontal, que representa a variação de temperatura. Eu falei que o clima tropical de altitude, as chuvas são concentradas no verão, realmente, ó, início do ano, que é janeiro, fevereiro, início do ano, o índice de umidade é maior, finalzinho do ano também, né, que é o período ali do verão, né, um índice de chuva maior. Já no meio do ano, inverno, o índice de umidade diminui, mostrando que realmente as chuvas estão concentradas no verão. E em relação à temperatura, essa linha vermelha aqui, ó, verão mais brando, chegando ali quase 25 graus, né, a média térmica. Já durante o inverno, com a chegada da MPA e você já está em alta altitude, a temperatura cai um pouco mais, beirando aí 15 graus de média térmica. Tanto em Belo Horizonte quanto em Poços de Caldas. Tranquilo? Lembrando que esse segundo climograma aqui é o climograma que está no livro do edital. Caso a prova da ESA cobre climograma, mesmo não estando no edital, esse é o climograma do clima tropical de altitude, beleza? Bom, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, até a próxima aula. Beijos, abraços. Fui.